Estamos no interior da Igreja dos Carmelitas Descalços, a igreja do antigo convento do Carmo, hoje as instalações, o quartel da Guarda Nacional Republicana, aqui bem no centro da cidade do Porto. É uma igreja marcante, não só pela sua história, não só pelo seu valor patrimonial, mas também porque neste caminho da história que vimos trilhando sobre a forma como foram evoluindo ao longo dos tempos os templos, as igrejas, esta acaba por ter um lugar de destaque. Ela é, de alguma forma, uma igreja pioneira na introdução de um estilo importante para a cidade do Porto e para a sua região. Com efeito, depois de, no século XVI, como vimos, ter dominado o estilo manuelino, uma expressão final do nosso gótico, e depois o estilo arte renascentista, no século XVII vai emergir uma nova estética que vai marcar as décadas seguintes, o barroco. E esta igreja é de facto uma das pioneiras desse novo estilo. E é muito interessante contemplarmos a sua fachada. A obra arranca em 1616 e por isso estamos aqui, como podem observar, perante uma igreja que ainda é, no seu aspecto exterior, muito marcada pela influência do Renascimento. Linhas simples, um barroco depurado, mas onde já nos vão surgindo as linhas curvas. E é muito curioso contemplarmos a igreja que lhe fica mesmo ao lado. A Igreja da Ordem Terceira do Carmo. A sua obra arranca cerca de 140 anos depois, em 1756, e aparentemente são duas igrejas completamente distintas, e no entanto são ambas barrocas. Só que a Igreja da Ordem Terceira do Carmo é já do final do barroco. Estamos no seu apogeu, um barroco exuberante, muito decorado, rococó. Ora, este confronto entre estas duas igrejas permite-nos perceber como este estilo foi evoluindo ao longo desse século e meio. E daí a importância deste conjunto, destes dois templos, que muito recentemente foram classificados como monumento nacional. Bom, mas aqui, no interior da Igreja dos Carmelitas Descalços, o seu interior fica marcado por intervenções já do século XVIII. Aqui podemos ver toda esta exuberância, toda esta riqueza da sua talha dourada. E importa explicar, como vimos para todos os outros estilos anteriores, há sempre contextos políticos, económicos, mentais, que alicerçam os diferentes estilos. Já vos irei falar sobre as condicionantes económicas que permitem toda esta exuberância, toda esta riqueza. Mas deixem-me falar-vos agora um bocadinho sobre as profundas transformações nas mentalidades, na religião, que se opera nesse século XVII e que vai explotar toda esta beleza do barroco. Não nos podemos esquecer que em 1517 se tinha dado a Reforma Protestante. E perante a difusão do protestantismo, a Igreja Católica vai reagir. O famoso Concílio de Trento, que vai ter lugar poucos anos depois, em 1545. Ora, este Concílio Tridentino vai então explotar aquilo que ficará conhecido como a Contra-Reforma, uma reação da Igreja Católica à expansão do protestantismo. Ora, esta Contra-Reforma vai se materializar de diferentes formas, também na arte, também na arquitetura. E
o objetivo é conseguir captar os fiéis, impedir que eles se desviem para o protestantismo através, curiosamente, de uma das coisas que o movimento protestante criticava na Igreja: o seu apego às riquezas, à beleza. Pois bem, no Barroco, a Igreja vai adensar ainda mais isso, num claro apego à exuberância, a um excesso de decoração, a uma forma de tentar captar, manter os fiéis. O Barroco é um apelo aos sentidos, a todos os sentidos, à visão, à audição, apesar do grande compositor barroco ser protestante, Bach. Mas todo o mundo barroco é isto, é este apelo aos sentidos, um discurso muito cênico, teatral. E é isso que vemos também aqui, na beleza do interior da Igreja dos Carmelitas. Cidade marcada de um modo significativo pelo Barroco, o Porto possui alguns dos mais excepcionais monumentos, das mais belas igrejas deste estilo no nosso país. E entre elas salienta-se a Igreja de São Francisco, que, no entanto, na sua origem, é um templo medieval. Esta igreja é a igreja de um convento dos franciscanos que se instalam no Porto nos inícios do século XIII. Contudo, uma série de vicissitudes, problemas, mesmo com o próprio bispo, fará com que a igreja só comece a ser construída nos finais do século seguinte, do século XIV, e muito por influência do rei Dom Fernando, um dos grandes protetores dos franciscanos. A igreja só ficará concluída nos inícios do século XV e é uma igreja plenamente gótica, a maior e mais imponente igreja gótica da cidade do Porto. Mas hoje, quando entramos aqui na Igreja de São Francisco, quase que não nos apercebemos desse ambiente medieval, uma vez que estamos inundados pela estética barroca, nomeadamente por esta belíssima talha dourada que forra praticamente toda a superfície das paredes. O barroco que aqui se vai desenvolver na sequência de uma profunda reforma que o templo sofre nos inícios do século XVIII. Mas como explicar toda esta exuberância, toda esta riqueza, nomeadamente de talha dourada, esta madeira muito bem talhada, muito decorada e forrada com finas camadas de ouro? De onde vem, afinal, toda esta riqueza? Qual é o contexto económico da época que permite este investimento? Bom, há de facto fatores nacionais, mas também locais e regionais que explicam esta disponibilidade de meios para forrar a ouro estas igrejas, nomeadamente aqui, a Igreja de São Francisco. Desde logo, importa explicar que nesse século XVIII, nesses inícios do século XVIII, nós estamos a viver o auge da exploração aurífera, exploração de ouro na nossa colónia sul-americana, no Brasil. É nesse tempo que, especialmente em Minas Gerais, se desenvolvem grandes explorações de ouro que chegam, obviamente, ao continente e que estão na base de um grande desafogo económico e no desenvolvimento de grandes obras barrocas, não só sacras, mas também do ponto de vista civil. Mas aqui, na nossa região, há também alguns fatores locais. Desde o século XVII, e agora de uma forma evidente no século XVIII, tínhamos também o desenvolvimento da exploração dos negócios do vinho do Douro, que os ingleses vinham internacionalizando e dando a conhecer ao mundo como o vinho do Porto, contribuindo também muito para a riqueza da região. E um outro aspecto interessante que os investigadores têm vindo a valorizar nestes últimos anos, e muito explicando assim algum do desenvolvimento do barroco, especialmente o nosso entre Douro e Minho, tem a ver com o milho. Sim, o milho, esse cereal de origem americana que começara a ser introduzido na Europa no século XVI, mas que só a partir do século XVII se começa a difundir de um modo muito significativo, e agora nos inícios do século XVIII que os nossos proprietários, aristocratas do entre Douro e Minho, estão a ter uma grande produção do milho, contribuindo também para o desenvolvimento da produção do gado vacuum. E essa é também uma importante fonte de riqueza que explica o desenvolvimento do barroco entre nós. O barroco
que aqui, nesta igreja, permitiu então que ela fosse toda recoberta com esta talha dourada, belíssima. Nomeadamente, alguns retábulos, alguns altares merecem a nossa atenção. É o caso, por exemplo, desta árvore de Jessé. Foi produzida nos inícios da década de 1720 e é considerada como a mais exuberante representação desta temática existente em Portugal. Jessé, deitado, como que adormecido. Dele nasce uma árvore. Afinal, são os seus filhos. Diz logo o rei David e depois todos os outros que acabarão por dar origem às várias tribos de Israel e do tronco central, bem lá no topo, a imagem de Cristo. Ele próprio, através de sua mãe, Maria, descendente de Jessé. É, de facto, um belíssimo retábulo, não só em talha dourada, mas aqui também policromada, utilizando várias cores. Uma riqueza cromática que salienta ainda mais neste mundo onde domina o dourado, a talha dourada. Aliás, como há pouco vos dizia, a Igreja de São Francisco é considerada como um dos expoentes máximos daquilo que ficou conhecido em Portugal como as igrejas de ouro. Aquelas cujas superfícies são totalmente ou quase recobertas a talha dourada. Mas aqui, na região do Grande Porto, há outras igrejas que, não sendo todas cobertas a ouro, apresentam, no entanto, talha dourada com motivos verdadeiramente exuberantes e que merecem também a nossa referência. É o caso, por exemplo, da Igreja de Matosinhos. Tal como acontece no Porto, na Igreja de São Francisco, a Igreja de Matosinhos não é originalmente uma igreja barroca, edificada no século XVII ou no século XVIII. Não, as suas origens são anteriores. Não tanto quanto na Igreja de São Francisco, como vimos, é uma igreja medieval gótica. Aqui, em Matosinhos, a sua igreja havia sido construída no século XVI. É uma igreja renascentista, com base num projeto de um famoso arquiteto ao serviço da Universidade de Coimbra, João de Roão, ao qual nos referimos no episódio anterior. Mas no século XVIII, em meados do século XVIII, a igreja vai ser profundamente alterada, com base no risco, no projeto daquele que foi o maior arquiteto barroco a operar entre nós, aqui na região do Porto, na primeira metade e em meados do século XVIII. Um italiano, Nasoni, Nicolau Nasoni, autor, entre outros, da Igreja da Misericórdia do Porto, da Igreja do Santuário dos Clérigos, com a sua famosa torre, ou de outras relevantes obras da arquitetura civil, como o Palácio do Freixo, a Quinta da Perlada, a Casa de Ramalte. Aqui, na Igreja de Matosinhos, Nasoni vai desde logo fazer desaparecer a fachada original, a fachada renascentista de João de Roão, e que vai fazer nascer uma nova fachada, bem barroca, exuberantemente decorada, com pináculos, fogaréus, motivos vegetalistas, conchas, com muito movimento, muitas curvas. É uma fachada bem teatral, cênica, como também importava, afinal, a um templo de um santuário de romaria. E neste século XVIII, muito dentro da espiritualidade barroca, os santuários de romaria, nomeadamente dos sacromontes, ganham grande importância. Aqui em Matosinhos estamos junto ao mar, mas não deixamos de estar no alto de uma colina. E afinal, junto àquela que é uma das maiores romarias do Entre Douro e Minho, atraindo multidões, tal como acontecia com a Nossa Senhora dos Remédios em Lamego ou o Bom Jesus de Braga. E isso é também uma das grandes características do barroco, cênico, paisagístico, e daí esta fabulosa fachada. Mas a intervenção barroca de Nasoni não é só no exterior, ela é também marcante no interior.
No interior da igreja, da capela-mor da igreja de Matosinhos, nós sentimos-nos como que dentro de um cofre relicário, de um cofre de ouro. E é mesmo ouro aquilo que nos rodeia, talha dourada, uma das mais fabulosas criações de talha dourada barroca do nosso país, produzida por volta de 1730. E é mesmo um cofre relicário, porque afinal aqui se guarda uma preciosa relíquia. Aquela que, se não é a mais antiga, é seguramente uma das mais antigas imagens de Cristo crucificado em tamanho natural existente no nosso país. O Bom Jesus de Matosinhos, datado dos finais do século XII, inícios do século XIII. E por isso, este cofre é uma obra datada de, sensivelmente, 1730. Por isso, anterior ainda à intervenção que Nasoni aqui irá operar por volta de 1750. Aqui no resto do corpo da igreja, Nasoni não vai recobrir as paredes totalmente a ouro, como vimos em São Francisco. E por isso é possível observar ainda muitos dos vestígios da igreja renascentista de João de Roão. Por exemplo, as colunas de sabor, de estética clássica, estas colunas renascentistas. O que Nasoni fez foi subir as paredes laterais, fazer aqui surgir estes grandes altares barrocos. E estamos aqui perante, indiscutivelmente, uma obra de Nasoni. Há documentos que atestam o facto de ser ele o arquiteto desta grande intervenção barroca. E digo isto porque hoje os historiadores da arte têm muito cuidado quando falam de obras de Nasoni, porque se ele tivesse feito tudo aquilo que na altura se lhe era atribuído, era praticamente impossível, humanamente impossível, ele ter feito tudo isso. Mas durante muito tempo, tudo que era barroco, de grande qualidade, feito aqui na região do Grande Porto, atribuía-se a Nasoni. Hoje sabemos que não é bem assim. Mas, curiosamente, muitas obras que no passado foram atribuídas a Nasoni, sabemos hoje que afinal são da autoria de gente que foi inspirada, que trabalhou mesmo com Nasoni. Vamos regressar ao Carmo e ver um exemplo disso mesmo. Com efeito, a Igreja da Ordem Terceira do Carmo, que alguma tradição na cidade atribui a Nicolau Nasoni, é, de facto, da autoria de um homem que trabalhou consigo nos clérigos. José Figueiredo Seixas, natural de Viseu. É ele que, com esta obra, aliás, vai introduzir entre nós a exuberância ao máximo do barroco, o rococó. Uma igreja à qual nem sequer lhe falta aquela que é uma outra das características do barroco entre nós: os extensos painéis de azulejos azuis e brancos, embora, neste caso, seja já um revivalismo dos inícios do século XX. Mas José Figueiredo Seixas fica também associado a outros templos no Porto. É o caso, por exemplo, da Igreja da Lapa. Apenas 3 anos depois de ter começado a construção da Igreja da Ordem Terceira do Carmo, Figueiredo Seixas é desafiado por uma outra ordem importante da cidade para construir um novo templo. É a Venerável Ordem de Nossa Senhora da Lapa, que havia sido criada em 1755, muito fruto da importante ação de um famoso pregador brasileiro, Ângelo de Sequeira, que vinha desenvolvendo esta devoção a Nossa Senhora da Lapa entre nós. Aliás, logo no ano seguinte à criação da Ordem, em 1755, é lançada a primeira pedra de uma capela aqui no Monte de Germalde, que hoje conhecemos como a Lapa. Mas a devoção é tão grande que de imediato a Ordem percebe que o ideal é construir um templo muito mais ambicioso, não essa modesta capela. E para essa grande igreja vão encomendar então o projeto a esse arquiteto que se vinha nobilitando,
nada mais, nada menos que José Figueiredo Seixas, que se vinha evidenciando desde a década de 30 desse século XVIII, quando tinha trabalhado com Nicolau Nasoni, nomeadamente no Santuário dos Clérigos. Na década seguinte, vamos vê-lo já trabalhar de um modo autónomo, nomeadamente na zona de Vila Real. Ele é, por exemplo, o arquiteto da capela do famoso solar de Mateus. E agora, nos anos 50, está então aqui a operar no Porto. E é ele que vai então conceber esta igreja de dimensões verdadeiramente monumentais, comparável apenas à Catedral do Porto ou então à Igreja da Ordem da Trindade, que iria aparecer posteriormente. Talvez por isso, pela sua grande dimensão, a obra vai demorar e estender-se ao longo de todo esse século XVIII. E depois, no século XIX, fruto das grandes vicissitudes, da instabilidade política, militar, decorrente primeiro das invasões francesas, depois da Revolução Liberal, depois da Guerra Civil entre liberais e absolutistas, tendo como momento alto o cerco do Porto, onde esta igreja, ainda em construção, vai ter um papel importante. Bom, a verdade é que as obras se vão prolongar e irão ficar concluídas mais de um século depois do lançamento da primeira pedra. As obras vão ficar concluídas em 1863. Quando as obras são concluídas, já se encontra aqui na igreja aquele que é um dos elementos mais hoje icónicos da Igreja da Lapa, o coração do rei Dom Pedro IV. Com efeito, durante o cerco do Porto entre 1832 e 1833, esta tinha sido a igreja que o rei tinha frequentado quando se encontrava cercado pelas tropas absolutistas do seu irmão Dom Miguel. Dom Pedro estava impedido, por isso, de frequentar as igrejas no centro e na baixa do Porto, que eram bombardeadas se os absolutistas soubessem que o rei aí se encontrava. E por isso, durante esse ano em que ele se encontra aqui cercado, ele opta por frequentar a Igreja da Lapa. E quando, já depois do seu triunfo no cerco do Porto, já depois do triunfo do liberalismo, ao qual ele só sobrevive um ano, quando, após a sua morte, se cumpre aquilo que era uma vontade que ele tinha expressa, que era que o seu coração fosse entregue à cidade do Porto, a opção, o lugar para guardar o coração do rei foi esta igreja, a igreja que ele tinha frequentado. E é isso que nós hoje podemos observar aqui na Capela Mor, junto ao altar Mor, o lugar onde se encontra guardado o coração de Dom Pedro IV. Mas todo esse tempo, mais de um século, que havia demorado a concluir as obras desta igreja, fez com que grande parte do seu estilo, da sua estética, já não sejam, afinal, aquela que tinha sido definido originalmente por Figueiredo Seixas. Já não é o estilo barroco-rococó que aqui domina, mas sim aquele que irá marcar depois o século XIX, nomeadamente o estilo neoclássico e também a estética já ligada ao movimento romântico. Mas isso são já outros factos, também algumas lendas e o próximo episódio dos Caminhos da História.